Vamos dar início então à leitura. O tema da mensagem de hoje é ovelha fiel, ovelha perdida ou ovelha pródiga. Aqui é feita uma pergunta: que tipo de ovelha nós somos? Nós somos uma ovelha fiel, uma ovelha perdida ou uma ovelha pródiga? Por que a Bíblia nos chama de ovelhas? A ovelha é um animal que não consegue cuidar de si mesma. Ela precisa de alguém que cuide da sua lã, dos seus cascos, que lhe dê abrigo e proteção, deixando-a longe do perigo. Quando uma ovelha se afasta do rebanho, facilmente ela será devorada pelos predadores. Quando Deus nos chama de ovelhas, Ele está nos mostrando que precisamos do cuidado do bom pastor, que é Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 14 está escrito: eu sou o bom pastor. Jesus falando: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então Jesus, Ele é o bom pastor, Ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem Ele. O pastor é alguém que se dedica a domesticar, a alimentar e guardar as ovelhas. A função de pastor exige dedicação e amor. Então Jesus, Ele é o bom pastor. Mas nós sabemos que a obra de Deus, Ele levantou aqui na terra pessoas falhas, limitadas, para dar suporte às ovelhas do bom pastor, que é Jesus. A Bíblia fala de homens, servos de Deus, levantados com a missão de dar um suporte para as ovelhas do bom pastor. Jeremias capítulo 3, versículo 15 está escrito: e das-vos-ei pastores segundo o meu coração. Deus dá pastores segundo o coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então a Bíblia fala que Deus levanta pastores para cuidar do rebanho, pessoas que têm capacidade para aquilo. Hebreus capítulo 13, versículo 17 está escrito: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Além de Deus levantar pastores, Deus, Ele menciona que nós temos que fazer o quê? Obedecer. Como assim? Não é uma obediência cega, é uma obediência àquilo que Deus fala na palavra. Você procura o pastor com um problema no casamento, o pastor vai passar para você orientações como você deve superar aquele problema. O que é que você tem que fazer? Obedecer. Você está passando um problema financeiro, você procura o pastor e o pastor te passa orientações. Você deve fazer o quê? Obedecer. Agora, às vezes, a orientação que Deus usa o pastor para nos passar vai contra aquilo que nós queremos fazer. E mesmo assim, Deus, Ele vem e fala: faça, obedeça, e obedeça com alegria. Não faça gemendo, como assim, murmurando, reclamando, questionando, porque isso não será útil para você. Deus, Ele levantou, como eu mencionei há pouco, pastores, homens falhos, limitados, homens que erram, não são perfeitos, mas que foram revestidos de uma autoridade dada por Deus.
Isso daí a pessoa tem que respeitar. Um exemplo, o juiz, ele é uma autoridade constituída por Deus. Ele pode não ser um juiz excelente, ele pode não ser um juiz perfeito, mas você gostando ou não gostando, você deve respeito. Você pode não concordar, mas você deve respeitar. Quando Deus ele vem e passa orientações, o principal beneficiado em obedecer somos nós. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 está escrito: Ele designou alguns para apóstolos, ou seja, Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós encontramos homens que Deus levanta, que Deus levantou, levanta e que irá levantar, tendo como objetivo trazer suporte para o corpo de Cristo, para o rebanho de Cristo, para as ovelhas de Cristo, que é o bom pastor. Continuando, João capítulo 21, versículo de número 16, está escrito: Tornou a dizer-lhe segunda vez, olha o que Jesus falou para Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele é o bom pastor, ele levantou homens falhos. O erro de muita gente é querer enxergar a perfeição no pastor. Jesus levantou homens falhos para pastorear, para apacentar, para cuidar do rebanho dele. Irmãos, e a ovelha que aceita ser pastoreada, que aceita ser cuidada, ela tem uma vida muito abençoada. O tema da mensagem é ovelha fiel, ovelha perdida ou ovelha pródiga. Vamos para a primeira classe de ovelhas, que é a ovelha fiel. Quem é a ovelha fiel? João capítulo 10, versículo 27 e 28. Olha o que Jesus falou: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca hão de perder, e ninguém as arrebatará da minha mão. Como é que está escrito? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a ovelha fiel, ela ouve a voz do bom pastor, que é Jesus. E a voz do bom pastor, que é Jesus, às vezes ela vai até esta ovelha fiel através do homem que é falho, que é limitado, mas que Deus levantou ele. João capítulo 10, versículo 5. De modo nenhum, isso é a ovelha fiel, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então a ovelha fiel, ela conhece a voz do pastor, ela não conhece a voz do estranho. E o que é interessante, quando Deus ele faz a comparação das pessoas com as ovelhas, eu não sei se você já teve esse privilégio de ver, eu já trabalhei na agricultura, eu já fui cuidador de ovelhas, e o interessante é que a ovelha, ela só atende a voz do dono. Eu lembro muitas vezes meu pai ia pastorear as ovelhas, quando ele chegava para recolher o rebanho, que estava todo disperso, ele só dava um grito. Quando ele dava aquele grito, todas as ovelhas levantavam a cabeça e corriam em direção a ele. Mas sabe o que era interessante? Por mais que a pessoa tentasse copiar o grito do meu pai, ficando ao ponto de ser idêntico, as ovelhas só levantavam a cabeça,
olhava assim, baixava e voltava a comer. Por quê? Esse grito não é do meu pastor. A ovelha fiel, ela escuta a voz do bom pastor que é Jesus. E mais uma vez, a voz dele, às vezes vem até você por intermédio do seu funcionário, do seu discípulo, do seu mordomo. Muitas pessoas quebram a cara, irmãos, porque quando escutam uma voz diferente, que não é a voz de Jesus, que não é a voz da palavra de Deus, que não é a voz do bom pastor, elas seguem aquela voz. Isso já mostra que ela não é uma ovelha fiel. A ovelha fiel, não importa o que aconteça, ela permanece firme com Deus. Não importa o tamanho da luta, o tamanho do obstáculo, o tamanho da tribulação, ela permanece firme. Vamos ver agora o segundo grupo, a segunda classe, que é a ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? É aquela pessoa que está começando na fé e não consegue andar com as próprias pernas. Por isso, facilmente se desvia do caminho do Senhor, pois lhe faltam o conhecimento e a estrutura. Então, a ovelha perdida é aquela pessoa que começa na fé, mas ela não tem estrutura ainda, ela não tem aquela bagagem, ela não foi orientada. Então ela acaba se desviando do caminho do Senhor. E isso é tão sério que em Hebreus menciona como nós temos que agir para que as pessoas não se desviem. Hebreus capítulo 12, versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, aquela pessoa que está quase se desviando, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. É aquela pessoa que às vezes você passa uma orientação certa para ela, e ela nunca vai se desviar na fé porque foi bem orientada por você. Aí Deus fala: olha, faça caminho direito, ande correto, para que aquele que manqueja, aquele que está quase se desviando, não se desvie. Então a ovelha perdida é aquela pessoa que ainda não tem estrutura. Ela está começando na fé. Às vezes, quando ela escuta um comentário que um crente comprou e não pagou, ela se escandaliza. Às vezes ela ainda não teve aquele encontro completo com Cristo. Então facilmente ela se perde. No entanto, a ovelha perdida, ela quer ser encontrada pelo pastor. Ela quer ser encontrada pelo bom pastor. Ela não quer ficar longe do rebanho. Ela não quer ficar longe de Deus. Ela quer ser encontrada. Vamos continuar. A ovelha perdida deseja ser encontrada, deseja voltar para o rebanho e ser cuidada pelo seu pastor. Lucas capítulo 15, versículo 4 está escrito: quem é o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a ovelha perdida até que venha a achá-la? Ou seja, qual é o pastor que tendo 100 ovelhas, se perdendo uma, não vai caçar? E depois que encontra, traz ela de volta? Eu já fiz isso, irmãos, fisicamente mesmo, literalmente mesmo, pastoreando ovelhas, ia buscar as ovelhas no roçado e chegava lá, estava faltando uma. E às vezes andava, procurava, perdia 1-2 horas do tempo procurando aquela ovelha, e quando achava aquela ovelha física mesmo, o animal, sentiu uma alegria muito grande: poxa, encontrei a ovelha. Então o pastor, ele tem prazer em encontrar a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela quer voltar para o aprisco, ela quer voltar para os cuidados do bom pastor. Agora o problema, irmãos, que ovelhas perdidas tem poucas. Ovelhas fiel tem bastante. Agora ovelhas pródigas tem muitas. Qual a diferença da ovelha pródiga para a ovelha perdida? A perdida quer voltar, a pródiga não. A ovelha pródiga, ela não quer voltar para o rebanho.
A ovelha pródiga, ela não quer ser cuidada pelo bom pastor que é Jesus. A ovelha pródiga, ela tem a mentalidade dela, o jeito dela seguir a Deus, o jeito que ela acha que é certo, e leva uma vida de rebeldia com Deus, não com o homem, mas com Deus. Porque por mais que Deus cobre, por mais que Deus lembre, por mais que Deus acorde ela na madrugada com aquele pensamento, ela continua batendo o pé por causa do orgulho e continuando desobedecendo a Deus. É uma ovelha pródiga. Vamos dar sequência. Quem é a ovelha pródiga? A Bíblia não utiliza esta expressão, no entanto, fala da parábola do filho pródigo. O que é pródigo? Que dissipa seus bens, esbanjador, que vive na libertinagem e na devassidão. Vamos ver o exemplo do filho pródigo que está em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 16. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, de qualquer maneira. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Fazendo uma análise do comportamento do filho pródigo, podemos identificar na vida de muitas ovelhas tal comportamento. A ovelha perdida, a ovelha pródiga, utiliza da sua liberdade de escolha para viver distante de Deus. Ela não quer ser encontrada, e por mais que o pastor a procure, não quer voltar para o rebanho. Lucas capítulo 13, versículo 34 está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, os que são enviados, apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e não quiseste. Então a ovelha pródiga, ela não quer voltar para o bom pastor. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos como a galinha ajunta os pintos, e vós não quiseste. A pessoa não quer. Só que a ovelha pródiga, só reforçando, a Bíblia não fala ovelha pródiga, é um termo criado por mim, fazendo uma comparação com a parábola do filho pródigo. A ovelha pródiga, ela se faz de vítima, ela se faz de coitadinha. Poxa, eu não estou indo na igreja e o pastor nem para me ligar. Poxa, eu não estou indo na igreja, cadê os irmãos da igreja? Ninguém da igreja veio me procurar. Quer saber de uma coisa? Se os irmãos da igreja tivessem sido em peso, se o pastor tivesse ido pessoalmente, também não voltava. Por quê? Porque o orgulho não deixa. E o orgulho, irmãos, é algo tão sério, que levou Satanás do céu ao inferno. Só que o orgulho da ovelha pródiga, ele é quebrado com o tempo. Ele é transformado com o tempo. Por quê? Porque começa a quebrar a cara na vida. Se você vê a parábola do filho pródigo, ele chegou no pai, não satisfeito com a vida que tinha, não satisfeito com o ambiente que tinha, não estava satisfeito com nada, falou: me dá o que eu tenho direito. O pai entregou para ele a propriedade. Ele saiu no dia seguinte? Não, ele ficou lá ainda. E depois fez o quê? Foi embora. E ficou vivendo de qualquer jeito, gastando de qualquer maneira.
Chegou o momento que ele gastou o último centavo, a última moeda, lógico que naquela época não era centavo, gastou o último tostão, perdeu tudo. Depois que perdeu tudo, foi procurar emprego. Ainda não tinha arrependimento. Foi procurar emprego. Não tinha arrependimento. Chegou o momento que a fome era tão grande, ele arrumou um emprego para cuidar dos porcos. E para os judeus seria uma aberração, seria uma humilhação ao extremo. Para cuidar de porcos. Já imaginou? É mais ou menos o seguinte: o cara hoje é pregador do evangelho e amanhã ele está na esquina vendendo o corpo. Que mudança, né? Que situação contrária. O cara um dia ele estava como filho bem-sucedido, herdeiro. No dia seguinte ele está cuidando de porco, desejando comer a comida do porco, a lavagem do porco. Ninguém dava nada. Foi aí que ele começou a pensar. Aí o orgulho saiu de cena. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância? E eu aqui, passando fome. Quando o cara se arrepende verdadeiramente, não tem esse negócio de vergonha. Ah, o que vão falar de mim? Ah, todo mundo vai ficar me olhando. Enquanto a pessoa está pensando assim, é porque não se arrependeu. Porque quando se arrepender, a pessoa vai chegar de peito estufado. Eu quero é que todo mundo me olhe. E ainda eu vou ter coragem de falar assim, ó, errei, bati com a cara na parede, eu fiz o que não era para fazer, e vai falar isso com alegria. Por quê? Porque venceu o orgulho. Eu fiz isso, não era para eu ter feito isso. O cara vai olhar para todo mundo, sabe, com alegria de ter voltado para Cristo. Não vai querer saber se vão julgar, se vão falar mal, se não. O cara não está nem aí para isso, irmão. Por quê? Porque o orgulho já foi quebrado. O filho pródigo, ele falou: vou voltar. Vou falar: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Estava preocupado com posição não, irmãos. Quando a pessoa quebra a cara, se arrepende, ele não quer saber de posição. Ele quer saber: eis-me aqui, Deus. Não importa se eu era um pastor ou não, não importa se eu era uma pessoa bem-sucedida ou não, eis-me aqui, Deus. O que é que o Senhor quer de mim? É para começar do zero? Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim o teu querer e a tua vontade. Continuando. A ovelha pródiga ama o pecado e rejeita ser cuidada pelo bom pastor, que é Jesus. No entanto, a mesma sempre se faz de vítima. Para tal ovelha, somente o sofrimento levará a refletir sobre suas atitudes erradas. Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 21. E tornando a si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele foi ao encontro do pai. O pai, quando viu ele, foi ao encontro dele. O pai procurou ele antes? Não. Jesus não sai procurando a ovelha pródiga, irmãos. Jesus procura a ovelha perdida. Ovelha pródiga, ela sabe o caminho de volta. A ovelha perdida não, ela está perdida. A ovelha pródiga, ela sabe o caminho de volta. A ovelha pródiga, por saber o caminho de volta, não precisa o pastor ir na casa dela. Por saber o caminho de volta, não precisa os irmãos da igreja ir na casa dela. Ela sabe o caminho.
Agora, enquanto ela não quebra o orgulho, ela não volta. E o interessante é que o pai, quando viu o filho, foi ao encontro, abraçou. Se você continuar lendo, você vai ver que ele fez uma festa, um banquete, colocou sandálias nos pés, colocou um anel que simbolizava a honra, a autoridade, restituiu a posição do filho, mas o coração do filho estava tão humilde que não queria nem ser filho, não se sentia digno de ser filho. Ele tinha quebrantado tanto, ele estava tão humilde, lógico, é uma parábola, é uma ilustração, mas estava tão humilde que ele queria só ser tratado como um empregado. Irmãos, a ovelha pródiga precisa despertar. Agora, o triste é saber que muitas ovelhas pródigas vão morrer sem se arrepender. É por isso que existe o inferno. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, não foi feito para o homem. Mas é para lá que a ovelha pródiga vai, se não voltar para Jesus, se não tiver humildade. Continuando. Jesus recebe a ovelha pródiga de braços abertos. Isaías 55, versículo 7 está escrito: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías capítulo 1, versículo 18 está escrito: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aqui mostra o quê? A ovelha pródiga voltando, Deus recebendo de braços abertos, apagando os pecados, purificando o espírito, restituindo a autoridade. Agora precisa quebrar o orgulho, senão não consegue. Então hoje o que mais nós encontramos, irmãos, são ovelhas pródigas, querendo ser tratadas como ovelhas perdidas, e que Deus fala, não são, são pródigas. Eu não sei o que o Espírito Santo falou em seu coração, eu só sei de uma coisa: o que ele falou no seu coração, obedeça. E não esqueça, o bom pastor que é Jesus, às vezes ele vai falar com você usando o pastor falho, limitado, que tem defeito. Não fique procurando perfeição ou perfeições nas pessoas levantadas por Deus para fazer a obra. Não fique procurando perfeição, porque perfeição você só vai encontrar no bom pastor que é Jesus. O resto é tudo falho. E quando morrer, tem que enterrar rápido, porque senão começa a feder logo. E se não tomar banho, sai de perto, que fede. Então pare de querer jogar uma bagagem de perfeição no homem que não pertence ao homem ter. Esteja atento que o Espírito Santo usa o homem para te orientar. Aí você obedece, sua vida é abençoada, sua vida é transformada, você será salvo. Aqui eu deixo o meu WhatsApp também, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe.
Abençoe, meu Pai, todas essas pessoas, meu Pai, aqui presentes, que sejam alcançadas e fortalecidas por Ti. Se tem, meu Pai, alguma ovelha pródiga, o Senhor recebe ela de braços abertos. É só ela se entregar ao Senhor, é só ela falar: Senhor, retorno para os Teus pés, me perdoe. Se tem alguma ovelha perdida, que através desse ensinamento ela possa ter sido encontrada e ela possa retornar ao aprisco. E os que já são ovelhas fiéis, que permaneçam sendo fiéis. Abençoe, meu Pai, o Teu povo. É o que eu te peço, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.